O câncer de próstata é um acometimento que envolve a próstata, que é um órgão que fica ao lado da bexiga, e ele acontece devido a um desordenamento de crescimento dessas células da próstata. O câncer de próstata é o câncer que mais acomete a população masculina, excluindo os cânceres de pele, e é o segundo câncer que mais mata também essa população. E ele pode acometer cerca de 1 a cada 6 pacientes masculinos que chegam até a idade de 50 anos. Infelizmente, o câncer de próstata é um câncer indolente, ou seja, muitas vezes o paciente que tem câncer ele não vai sentir absolutamente nada. Por isso que é muito importante o rastreamento desse tipo de câncer. Mas, naqueles pacientes que vão ter sintomas, o que pode acontecer são sintomas urinários, que são sintomas mais prevalentes. O paciente acordar muitas vezes para ir no banheiro à noite, o paciente que não consegue segurar a urina, ter que sair correndo para ir no banheiro, pode ter sintomas do tipo sangramento no trato urinário, que é a hematúria, pode ter perda de peso, e quando esse câncer ele se espalha, cometendo principalmente os ossos, ele pode trazer um quadro de dor. E também esse paciente ele pode ter consequências de espalhamento, que são as metástases, para órgãos outros como o fígado, e também as ínguas, que são os linfonodos na região das virilhas. De risco, a gente sabe que os fatores de risco para o câncer de próstata, o primeiro, claro, só vai ter esse tipo de câncer se o paciente for do sexo masculino. Então a gente sabe que, por exemplo, no público das mulheres trans, que ainda tem a glândula prostática, também pode acontecer, tá certo? Os indivíduos de raça negra, eles vão ter também uma chance de 2 vezes mais de ter esse tipo de câncer. Além disso, pacientes que têm sobrepeso, sedentarismo, também são riscos a mais para se ter esse câncer. E o mais aumentado risco acontece naqueles pacientes que têm alguma história familiar. Então, aquele paciente que teve um pai que teve câncer, ou que tem um irmão, um primo, pode ter uma chance aí de até 10 vezes mais de ter esse tipo de câncer. Então, o paciente ele deve ter uma vida saudável, no intuito de praticar atividade física, perder peso, procurar ter uma alimentação saudável à base de frutas, verduras e também evitar o excesso de alimentos com proteínas animais. Então, carne vermelha todos os dias leva a uma sobrecarga e leva também a um risco aumentado. Além disso, o combate ao tabagismo e ao etilismo previne os mais diversos tipos de câncer, e o câncer de próstata não é exceção. O câncer de próstata, ele muitas vezes tem um tratamento que pode ser curativo. Isso acontece quando o paciente tem um diagnóstico precoce desse tipo de câncer, quando ele chega para a gente já no início da sua doença. Então a gente consegue muitas vezes operar esse paciente e ele ficar completamente curado do câncer. Mas aquele indivíduo que chega muitas vezes na fase já tardia, a gente vai precisar realizar diversos tratamentos. Pode, por exemplo, operar esse paciente, fazer um bloqueio hormonal, ou quimioterapia e radioterapia. E muitas vezes num câncer mais tardio, a gente não leva a uma cura, mas sim a um tratamento. A gente contém os sintomas e leva a uma sobrevida do paciente. O câncer de próstata tem um tratamento que pode variar bastante. E o tipo de tratamento depende do estágio da doença. Quanto mais avançada essa doença, mais diferentes tipos de tratamentos vão ser necessários. E muitas vezes, quando já se tem metástases, ou seja, o câncer já está espalhado, a gente não vai conseguir mais realizar um tratamento curativo. A exemplo da cirurgia, que a gente não precisa ou não pode realizar nesse tipo de paciente.